Projeto de mecânica dos fluidos, entrega 2. Levando em consideração o deslocamento de fluido ideal, ou seja, desconsiderando as perdas no deslocamento do fluido por intermédio de atrito com as tubulações, podemos dizer que a potência de saída da tubulação que sobe até a caixa d'água é a mesma potência da bomba, que nesse caso vale 1,5 CV ou 1103,25 watts. Como a potência pode ser definida como P igual a F vezes V, onde F é equivalente à força e V é equivalente à velocidade, assim sendo, podemos encontrar a força na saída da tubulação, onde precisamos encontrar primeiro a velocidade do fluido, que pode ser obtida através da seguinte equação: V igual a Q sobre A, onde Q é a vazão do fluido e A é a área da tubulação. A vazão máxima da bomba corresponde a 7,5 metros cúbicos hora, ou seja, ou 2,083 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. E a área interna da tubulação corresponde a 9,08 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Assim, aplicando na equação de velocidade do fluido, V é igual a 2,083 vezes 10 a menos 3, dividido por 9,08 vezes 10 a menos 4, que é igual a 2,294 metros por segundo. Obtendo o valor, então, da velocidade de deslocamento do fluido, podemos, então, determinar a força na saída da tubulação, que vale F, que é igual a 1.103,25 dividido por 2,294, que é igual a 481,02 newtons. Com base nesse valor e em medidas que equivalem aproximadamente às medidas de uma boia real, considerando o diagrama de esforço, encontramos a força de empuxo FE. Onde a gente tem 481,02 vezes 0,135 igual a força de empuxo vezes 0,35, a gente obtém a força de empuxo é igual a 185,536 newtons. Tá? Encontrando a força de empuxo, utilizaremos a seguinte relação: F igual a Y fluido vezes V deslocado, para encontrar o valor de V deslocado, sabendo que Y fluido, nesse caso, ele é igual a 99.790,54 N por metro cúbico, onde a gente tem que o volume deslocado, V deslocado, é igual a 185,536 dividido por 9790,54, que é igual a 18,950 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Considerando que a boia fica 50% submersa, ou seja, tem a metade do seu volume submerso, podemos afirmar que o volume da boia, o V boia, é igual a 2 vezes volume deslocado, velocidade deslocada. Logo, o volume da boia, nesse caso, que é V boia, é igual a 37,901 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. A boia, nesse caso, tem um formato esférico, assim sendo, possui um raio igual a 0,208 metros. Considerando ainda o valor do volume submerso da boia, podemos afirmar que a relação de Y fluido vezes V deslocado é igual a Y boia vezes V boia. E sabendo que V boia é igual a 2 vezes V deslocado, a gente entende que Y fluido é igual a 2 vezes Y boia. Neste caso, como o Y fluido é igual a 9.790,54 newtons por metros cúbicos, né? A gente tem que o Y boia é igual
a 4.895,27 newtons por metro cúbico. Na equação da altura de carga para estimar uma curva, né, que irá substituir a curva no catálogo, onde as entradas e saídas do fluido, do volume de controle são unidimensionais. Logo, o segundo termo da primeira equação se resume à equação demonstrada no segundo tópico. Devemos considerar que o sistema possui um escoamento permanente e incompressivo. Logo, o primeiro termo da primeira equação torna-se nula e a equação da quantidade de movimento angular se resume na seguinte equação. Levando em consideração as leis de conservação de massa, nós temos que a massa que entra no sistema é igual à massa que sai, que neste caso é igual à massa específica vezes a vazão. Resolvendo o produto vetorial entre o raio e a velocidade resultante, a gente tem a equação abaixo. Logo, a equação do torque pode ser escrita da seguinte forma. A equação do torque aqui é em função da vazão. Tá? A potência é igual à velocidade angular vezes o torque, igualando essa potência à altura, vezes o peso específico, vezes a vazão isolando a altura, temos a equação que irá possibilitar estimar aí a nossa curva. Né? Aqui a gente tem, considerando, né, que a bomba centrífuga, as potências ainda relacionadas com as velocidades radiais representadas por Vn1 e Vn2 demonstradas abaixo, né, no diagrama de velocidade de entrada e saída para o rotor. Tá? Aqui a gente tem a curva característica, né, a nossa curva teórica, e aqui a gente tem a nossa curva experimental. É a curva característica da bomba. Agora, no tópico de equações da quantidade de movimento linear em coordenadas cilíndricas, né, a gente tem aqui o esquema para a definição do sistema de coordenadas cilíndricas, né, onde a equação da continuidade, aqui a gente tem no primeiro termo, né, o termo de acúmulo de massa, e aqui nos demais a gente tem os termos associados de entrada e saída de massa, né, na direção R, na direção θ e na direção Z também. A primeira delas é que o escoamento está em regime permanente, ou seja, não varia com o tempo. Assim a derivada parcial, né, sobre a derivada parcial do tempo é igual a zero, e a equação acima se reduz à seguinte. A segunda é que o escoamento é plenamente desenvolvido, ou seja, a região do tubo a ser analisada está suficientemente distante da entrada da tubulação. Assim, o escoamento pode ter tido como puramente axial, tendo velocidade Vz diferente de zero. Em contrapartida, Vθ e Vr são iguais a zero, supondo ainda que há uma simetria axial, ou seja, a derivada parcial aqui é igual a zero. A relação da derivada parcial é igual a zero. Teremos então que a equação acima se reduz a essa equação da derivada parcial sobre a derivada parcial de z em função de Vz, que é igual a zero, né? Onde a velocidade não varia com a distância z. Tá? Considerando o escoamento como sendo laminar, podemos obter as velocidades médias através da seguinte integração, sabendo ainda que o perfil de velocidade é dado pelo seguinte paraboloide. Podemos ainda aplicar uma nova integral de área na função de velocidade Vz para obter a função da vazão Q. Assim sendo, resolvemos então a integral abaixo.
Substituindo aqui os termos dP, dz por ΔP sobre L, onde ΔP é a queda de pressão ao longo do comprimento L do tubo. Ficaremos então com a seguinte equação, onde Q é igual a 0,125 metros cúbicos, que é igual a 3,47 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo. L é igual a 5,5 metros cúbicos, R é igual a 12,5 vezes 10 a menos 3 metros. A gente tem também que a viscosidade dinâmica do fluido é igual a 1,1 vezes 10 a menos 3 kg por metros por segundo. E a gente tem que ρ, que é a densidade do fluido, ela é igual a 997 kg por metro quadrado. Gz é igual a 9,82 metros por segundo. Aplicando na equação acima, a gente tem que ΔP é igual a menos 53.867,9 Pascal. E agora vamos para o teorema do π. Certo? A partir do teorema do π, a gente encontramos os números adimensionais para o escoamento desse sistema, a fim de que possamos encontrar a diferença de pressão necessária para vencer a perda de carga existente do sistema. Essa diferença de pressão é função da massa específica, viscosidade, rugosidade, aceleração da gravidade, velocidade, diâmetro e comprimento da tubulação. ΔP, nesse caso, temos 7 variáveis com 3 dimensões primárias. Isso significa que teremos 4π, passando as variáveis para o sistema FLT e calculando os π temos π1, π2, π3 e π4. Vamos ver como é que ficam os cálculos. π1 é igual a ρ, A sobre 1 vezes V, A sobre 2 vezes D, A sobre 3, sobre a densidade, a viscosidade dinâmica, que é igual a Ft sobre 2, L menos 4, A1 vezes Lt menos 1, A2 vezes L, A3 vezes FTL menos 2, que é igual a F0, T0, L0. Onde π1 a gente tem que F é igual a A1 mais 1 vezes T2A1 mais A2 mais 1 vezes L menos 4A1 mais A2 mais A3 menos 2. Considerando A1 igual a menos 1, A2 igual a menos 1 e A3 igual a menos 1. Onde π é igual a π1, ele é igual à viscosidade dinâmica do fluido sobre a densidade do fluido vezes a velocidade do fluido vezes a dimensão característica. E π2 a gente faz o mesmo procedimento e a gente encontra que π2 ele é igual a comprimento vezes a dimensão. Considerando aqui os cálculos do π3, onde a gente segue o mesmo procedimento, né? A gente tem que π3 é igual a epsilon dividido pela a dimensão característica. O epsilon aqui é referente à deformação. E π4 é igual a ΔP, que é a diferença de pressão, vezes a densidade do fluido, vezes a velocidade ao quadrado. Finalizando, então, a apresentação referente à segunda entrega.